Eduardo Araújo, o Evangelho em Gotas. Nessa época do ano é o momento em que nós nos confraternizamos, é um momento de muitas festas, muitas famílias juntas, reunidas, um momento muito importante, um momento em que lembra o nascimento de Jesus. Natal, nascimento. O Natal significa a comemoração do nascimento de Jesus. E isso tudo faz parte de um projeto de Deus para a minha e para a tua vida. Mas o Natal, ele apenas é parte desse processo. E é sobre isso que nós vamos falar. Deixa teu like, deixa teu tá legal, faz a tua inscrição em nosso canal para ficar recebendo toda semana um vídeo devocional. É muito bacana e edifica bastante. Assim, compartilha com os amigos, com a família e também deixa teu comentário. Queremos saber que essa palavra realmente impactou você. Vamos para a palavra então? 1 Coríntios 1, 18 a 24. Acompanha aí com a gente. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa mensagem fala da mensagem da cruz, ou seja, ou a palavra da cruz, como queira melhor entender, mas fala de algo muito importante. Mas, verdadeiramente, o que é a cruz? Para que serve ou serviu a cruz? Qual poder tem a cruz? Para os judeus, culturalmente, a cruz sempre foi um objeto de maldição. Para os romanos, um objeto de execução. Era na cruz que as piores execuções aconteciam. Era na cruz que os piores malfeitores, bandidos da época, eram executados. Para eles, a cruz só tinha um propósito: executar morte de cruz, as piores que já poderiam haver naquela época. A morte de cruz era terrível, por isso os piores malfeitores e bandidos eram ali executados na cruz. Mas verdadeiramente qual poder tem a cruz? Muitos acreditavam e acreditam ainda hoje que o crucifixo, a cruz, tem poder. É engraçado, a gente vê em filmes, né? Serviu para espantar vampiros, sempre ali alguém estava com uma cruz para espantar os vampiros, né? Muitos religiosos usavam também a cruz para exorcismo, né? E só servia, o exorcismo só acontecia se a cruz estivesse na mão e colocando ali, né? Na testa, no coração da pessoa. Então muitas crenças, muitos acreditavam que o objeto, a cruz, tinha um poder muito grande. No tempo medieval, vendiam-se lascas, né? Se dizendo que era da cruz de Jesus, e
tintas foram vendidas ali como um amuleto, como um objeto em que ali iria trazer poder, iria fazer a diferença espiritualmente nas pessoas. Mas sabemos que verdadeiramente a cruz em si próprio, o objeto, o crucifixo, a cruz, ele não tem poder algum, nem a própria cruz do Senhor Jesus, ao local onde ele foi pendurado e crucificado, tem poder ou teve algum poder. Não é o objeto, a cruz, que tem o poder, mas verdadeiramente o que é o poder? Onde está o poder? O poder não está na cruz. O poder está na conclusão do projeto de Deus na minha e na tua vida. A conclusão que começou ali no nascimento de Jesus e terminou na sua crucificação. Foi a conclusão do projeto de Deus na minha e na tua vida. Então, o que é o poder? Aonde está o poder? É a cruz que é o poder? É na cruz? É no objeto? Não, nada disso. O poder simplesmente está na ação de Jesus, na ação de Deus, ali naquela cruz. A cruz é um lugar de troca, é um lugar de substituição. E foi ali, naquele momento, em que Ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Foi naquele momento em que verdadeiramente surge o poder. O poder é da ação de Jesus, da ação, da quitação da dívida, a dívida que foi paga por mim e por você ali naquela cruz. Uma dívida que foi paga através de uma troca. Uma dívida que foi quitada, um cheque pré-datado. Sabe, lembra daquelas notas promissórias que existiam antigamente? Pois é, uma quitação. A quitação de uma nota promissória, de uma dívida. Dívida essa que ninguém poderia pagar. Eu e nem você, nenhum de nós poderíamos pagar essa dívida. A dívida essa que começou quando o homem caiu. Tudo era perfeito, tudo era próspero, o projeto de Deus era e é maravilhoso para as nossas vidas. Mas por escolhas, o homem escolheu e caiu, e ali a dívida foi feita, aberta, e hoje nós temos a quitação dessa dívida. Esse é um momento especial, um momento em que Jesus foi crucificado e ali quitou a nossa dívida, o nosso cheque pré-datado, a nossa nota promissória, o boleto que estava ali no meu e no teu nome, foi cancelado através da ação da cruz, que é o poder de Deus na minha e na tua vida. Veja o que está escrito no Salmo 49, 7 e 8, a respeito desta dívida que nem eu e nem você poderíamos pagar. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Veja, nem eu e nem você teríamos a possibilidade de pagar esta conta. Mas Ele fez a troca, a substituição por amor a mim e a você. Veja lá João 3,16. E Ele amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas encontre a salvação. Uma troca, uma substituição. Eu e você, a minha dívida, a tua dívida, o meu pecado, o teu pecado, foi ali substituído na cruz. Substituído, as minhas ações foram substituídas. Deus, por amor a mim e a você, enviou o seu Filho para que a dívida fosse paga e nós encontrássemos a liberdade, a salvação, que só vem através dele. Com isso, entendemos que existe a ação da cruz na minha e na tua vida. Através, em primeiro lugar, da substituição. Através do sacrifício de Cristo na cruz. Através da troca. Ele veio para assumir o meu e o teu pecado, a minha e a tua dívida. Essa é a primeira ação da cruz em nossas vidas. A segunda ação da cruz em nossas vidas é a quebra de maldição.
As maldições vêm sobre nossas vidas, mas através desta redenção, através desta ação da cruz, na cruz de Cristo, o que Ele fez, o ato, ali a sua entrega, nossas maldições são quebradas, destruídas. As maldições que vinham ali hereditariamente com os nossos antepassados, com os nossos familiares, todas as maldições. Mas vamos ver onde está escrito, onde diz a respeito de maldição, para que essa ação da cruz seja feita. Veja o que fala Deuteronômio 21, 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ele se fez maldito por mim e por você. Foi pendurado no madeiro, morte de cruz. Como falei anteriormente, a morte de cruz, a pior, os piores eram pendurados no madeiro. E ali, ele como maldito entregou a minha, a tua, as nossas maldições que carregávamos, as nossas maldições hereditárias, culturais, nossas maldições que trazíamos junto a nós no momento em que não conhecíamos, não verdadeiramente sabíamos desta verdade. E a terceira ação que a cruz tem na minha e na tua vida está em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5 fala da terceira ação que a cruz tem na minha e na tua vida. Vamos à palavra? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você percebe? Percebe a terceira ação? Primeira ação, o Senhor vem através de uma troca, uma substituição. Substitui aquilo tudo que eu tenho, que você tem de pecado, de dívida, na cruz. Primeira parte, a troca, a substituição. Primeira ação da cruz na minha vida e na tua vida. A troca, Ele vem, substitui. Assim como foi com Abraão, com Isaac, o momento do sacrifício, Ele faz a troca. No momento do sacrifício, Ele aponta o cordeiro. Ali já havia um grande apontamento em direção a Jesus. Ali Ele já estava mostrando o que iria acontecer. E ali a troca. A segunda fase da ação da cruz, a maldição quebrada. Ele se fez maldito por mim e por você. A terceira fase da ação, a cura. A cura, queridos. A cura de nossas enfermidades. Ele levou todas as nossas enfermidades ali na cruz. Naquele momento, nós fomos curados, nós fomos sarados. Sarados de quê? De nossas enfermidades da alma, de nossas enfermidades da mente, das nossas enfermidades do nosso desequilíbrio, da nossa enfermidade física, das doenças. As doenças que vêm tentar nos atingir, doenças que têm matado muitas pessoas, mas Ele tem nos curado. Doenças da alma, do espírito, feridas pelas suas pisaduras, nós fomos curados, sarados. Tome posse da cura, posse da libertação, posse da quebra de maldição, posse dos pecados perdoados, porque a ação da cruz de Jesus
veio para concluir a obra de Deus na minha e na tua vida. Mas essa palavra, essa mensagem da cruz, o que ela significa para o mundo? Vamos ver o que está escrito na palavra? 1 Coríntios 1, 18 a 20. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Loucura. Simplesmente a mensagem da cruz para esse mundo é loucura. É um ato de fé. É loucura porque é um ato de fé. Em Romanos 10, 14 diz: como invocarão em quem não creram? Para invocar, tem que crer. Então é um ato de fé, é loucura, é algo insano. E o mesmo mundo que o rejeitou, crê na sua própria sabedoria. A sabedoria humana é maior do que a sabedoria vinda de Deus. E para os cristãos, o que significa a mensagem da cruz? Paulo fala aos Coríntios que é uma palavra de salvação, uma palavra de vida. Aos Gálatas, fala que foi crucificado em Cristo. Nós morremos juntos, fomos crucificados. O velho homem, a velha mulher, a velha criatura ficou para trás, fomos crucificados com Ele a partir deste ato. Precisamos crucificar a nossa carne todos os dias, junto com as nossas paixões. O que são as nossas paixões? É tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. É tudo aquilo que se inclina para o pecado, tudo aquilo que se inclina para as obras da carne, que se inclina para que o mundo nos mostra todos os dias. Em Colossenses 2,14, fala que tudo aquilo que apontava como dívida para mim e para você foi riscado, foi cancelado, e Ele tirou de nós e cravou na cruz, junto naquele momento, naquela ação de vitória, de vida, na minha e na tua vida. Só a cruz, querido, só a ação da cruz fecha a porta para os nossos pecados. Só a ação da cruz é capaz de nos dar a liberdade, a abominação de todos aqueles pecados que nos acompanhavam. Só a ação da cruz. Precisamos todos os dias ser crucificados com Ele. Todos os dias nos lembrar do que Ele fez, da sua ação. Aquele que não carregue a sua cruz não é digno de vir após mim. Mas qual é o grande propósito de irmos até a cruz? De nos colocarmos à disposição para estarmos indo até a cruz, para que estarmos crucificando a nossa carne e os nossos desejos, as nossas vontades. Qual é o grande propósito? Esclarecimento. Porque a ação da cruz traz esclarecimento. Que esclarecimento? Que o poder de Deus está na ação da cruz. Que a ação da cruz é o poder de Deus para salvar, para curar e para libertar. Essa é a grande razão de todos os dias e constantemente estarmos indo em direção à cruz, tendo um encontro verdadeiro com Deus, indo até a cruz. Mas e agora? Recebi o esclarecimento, entendi que Jesus veio e substituiu tudo aquilo. Sofreu, morreu por mim e por você. O esclarecimento que liberta veio, que a nossa cura das nossas enfermidades, Ele levou e pregou na cruz. Que a dívida que apontava contra nós foi ali cravada com Ele. Que nós hoje temos liberdade, somos livres, somos curados. E agora? Jesus
após a sua crucificação, fez valer todo esse sacrifício. De que forma? A mensagem da cruz começou a ser pregada. A mensagem da cruz, a ação dele começou a fazer parte da história. Os discípulos foram enviados a partir daquele momento. A partir dali, tudo se iniciou através desta mensagem. E essa mensagem é a mensagem que vem para transformar as vidas das pessoas. A mensagem que vem para mostrar o esclarecimento, para tirar as escamas dos olhos daqueles que não conseguem enxergar, porque ainda estão vivendo uma vida em que ainda não foram cravados na cruz com Jesus. Vamos à palavra? Vamos ver o que diz em Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a ação que a partir deste momento precisa ser feita. Precisamos invocar Ele como nosso Salvador, precisamos pegar esta mensagem, esse testemunho de vida que somos nós mesmos, o que Ele fez por nossas vidas, e levar essa mensagem para aqueles que precisam de esclarecimento. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos, em tempo e fora de tempo, em todo momento, em casa, no trabalho, na escola, a oportunidade todos os dias vem. Precisamos levar a mensagem da cruz, a mensagem de vida, de salvação, de pecados perdoados, de libertação. Esse é o propósito de tudo isso, porque não teria sentido algum. Não teria sentido algum, entenda isso que eu vou falar agora. Se o ato que Jesus teve ali naquela cruz, todo esse processo, toda essa ação da cruz, ficasse lá, se ficasse somente ali, se não houvesse pessoas para levar esse esclarecimento, eu e você somos os responsáveis para que a ação de Jesus se materialize nas pessoas. Para que isso aconteça de verdade, precisamos levar esse conhecimento. Assim os discípulos fizeram. Assim os discípulos fizeram. E hoje eu e você somos os encarregados de levar essa mensagem. A cruz não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Mas essa ação, esta obra que Jesus fez na cruz, é que vai mudar a vida de todas as pessoas. Mas precisa de mim e precisa de você para levar todo esse conhecimento para aqueles que estão lá fora, famintos, aguardando, sedentos desta palavra. Se eu e você não estivéssemos ouvindo esta palavra através de alguém, não estaríamos fazendo parte desse processo. Entenda isso. A mensagem, ela precisa ser levada, porque eu e você fomos alcançados através desta mensagem, desse esclarecimento. E essa é a história de alguém que sofreu por mim e por você, sofreu no meu lugar e no teu lugar. Foi tido como maldito, sofreu a pior sentença, a morte de cruz. Morreu por mim e morreu por você. Essa mensagem precisa chegar aos ouvidos de outras pessoas. Pensando nisso, nós podemos dizer que nós não pagamos mais pelos nossos pecados. Ele veio, Ele substituiu, Ele fez a troca, Ele levou comigo e contigo. Hoje, nós não pagamos pelos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender todos os dias pelo que fazemos, pelas nossas obras no mundo, pelo que ainda não conseguimos nos livrar, não conseguimos ainda nos distanciar. Por isso, precisamos tomar posse
Precisamos entender a mensagem e tomar posse para as nossas vidas. Porque Ele veio por mim e por você para nos trazer a salvação, nos trazer vida, nos trazer vitória. Entendido isso, qual a minha retribuição? Qual a retribuição eu posso dar a Ele que veio, morreu por mim, foi sacrificado, sofreu, levou as minhas dores, os meus pecados, as minhas maldições? Como eu posso retribuir todo este sacrifício? Veja o que diz João 8,11. Primeiro passo que eu tenho que dar. Primeiro passo de retribuição ao que Ele fez pela minha vida. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O primeiro passo. Precisamos entender que precisamos mudar. Tem que haver a transformação. Eu preciso todos os dias estar lembrando desta cruz, para que eu não possa descer da cruz, para que eu não possa largar a cruz, para que eu não possa voltar para as minhas práticas antigas. Ei, vai e não peques mais. Esse é o primeiro passo que podemos dar como retribuição ao que tem sido feito por Ele nas nossas vidas. E o segundo passo está em Gálatas 2:20. Vamos ler? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que devemos fazer, o nosso próximo passo? Não nos inclinar para as obras da carne, não nos inclinar para o pecado, não nos inclinar para aquelas velhas práticas, porque hoje Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, já não são as minhas vontades que devem prevalecer, e sim a vontade de Cristo, a vontade do que foi feito ali naquele sacrifício, naquela cruz. As nossas paixões são as nossas vontades que são guiadas por nós. Mas agora já não vivemos mais assim. Agora estamos esclarecidos da verdade da cruz e precisamos tomar um passo diferente como retribuição a esse grande amor que foi dado por nós. Entendido isso, queridos, lembre, não largue a cruz, não desça, não veja as coisas que ficaram para trás, porque tudo se fez novo. Hoje, a vida é de liberdade. A obra da cruz de Jesus transformou a nossa história. Lembre, se eu não tomarmos a decisão de levar esta palavra como alguém a trouxe para mim e para você, de nada valerá o sacrifício da cruz. Vai e leva a palavra de dia, de noite, de madrugada. Ei, em tempo e fora de tempo é o momento de levar a palavra. Eduardo Araújo com mais um vídeo devocional do seu canal, o Evangelho em Gotas.